Chegamos agora ao terceiro ponto principal. Esse ponto diz que todo homem é pecador. Então, os dois primeiros, o primeiro diz que Deus nos ama, o segundo diz que Ele satisfaz a nossa sede, satisfaz o nosso coração. E agora começa um ponto muito ruim, gravíssimo. É que todo homem é miserável, odioso, repugnante, pecador. Por que repugnante, pecador? Porque quando nós nos comparamos uns com os outros, somos só um pouquinho piores um do que o outro, mas todos somos da mesma classe de pecadores. Uns achamos que um pouco mais, outros achamos que um pouco menos, mas nenhum de nós é perfeito, puro e santo em cada instante de sua vida. Então, vejamos esse ponto. E o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Quando se atirava uma seta, uma flecha, e ela errava completamente o alvo, se dizia que o atirador tinha pecado. Então, pecar é errar o alvo que Deus planejou para a nossa vida. Começou com a queda de Adão, e todos nós fomos herdeiros da natureza pecaminosa. Nós já nascemos com a tendência para o pecado. Ela se manifesta mais acentuadamente depois, mas nós já nascemos com a natureza de sermos pecadores. Isso é a coisa mais grave, mais trágica da história e de todo o universo, que nós somos miseráveis pecadores. Pecar é também ser reprovado na especificação. Numa fábrica de foguetes, de motores, de computadores, cada peça tem uma especificação que deve satisfazer, e depois no teste, se ela não satisfizer a especificação, ela é refugada, ela é inútil e é refugada. Então, todos nós somos refugados, nós não satisfazemos, nenhum de nós satisfaz a especificação dada por Deus. Pecado é também desobediência, e pecado é uma ofensa, antes de tudo, a Deus. Mesmo quando eu peco contra outro ser humano, antes de tudo eu estou pecando contra Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus, o meu Criador, quem fez com que eu existisse, e o legislador que faz a lei do universo, ele disse que eu não fizesse aquilo e eu faço. Então é uma ofensa, antes de tudo, a Deus. Então pecado é isso. E vamos ver se nós somos tamanhos pecadores. Por favor, leia nesse local na Bíblia que eu já abri para você. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos destituídos da glória. Então, que diz a palavra de Deus? Não o que eu gostaria que fosse dito, nem você. Isso mesmo, ela diz que somos pecadores. Como se aplica isso a nós? Vamos aplicar sempre a palavra de Deus a nós. Não a uma pessoa distante, mas a nós. Essa diz que Hélio é um pecador. Não é que eu fui pecador e hoje sou santo. Eu, infelizmente, não desejo ser, mas eu sou um pecador. Minha mãe, minha esposa, meus filhos, somos pecadores, é o que Deus diz. E quem diz que não peca, está chamando Deus de mentiroso, está mentindo e chamando Deus de mentiroso, porque ele diz que todo homem é pecador. Vamos agora para Romanos 3:10, e eu mesmo vou ler isso aqui, por favor, me acompanhe. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:12, continuar lendo, diz: todos se extraviaram, todos, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, não precisamos nem comentar. Você concorda que Deus está dizendo sobre mim? Que eu sou um pecador.
Aplica você, meu amigo. Agora vamos para outros pontos e vem a inevitável consequência que bem merecemos e aceitemos o que Deus diz. Depois veremos a graciosa, maravilhosa cura que Ele disponibilizou. Ele está dando o diagnóstico que estamos condenados à morte, mas com outra mão Ele está oferecendo a única cura que existe. E por que isso? Porque Deus é o juiz perfeito, puro e santo do universo. Talvez haja juízes humanos que não sejam tão puros, e tão honestos, e tão perfeitos. Mas Deus é supremamente santo. Então, como o juiz perfeito, ele não pode dispensar e deixar para lá o pecado. Ele, pela natureza dele, ele é forçado, pela natureza dele, pura e santa, ele é forçado a recusar o impuro e o profano e o pecaminoso. E como ele é um Deus eterno, essa penalidade contra a penalidade do pecado, da ofensa ao Deus eterno, tem que ser uma condenação eterna. Vamos ver isso depois. Cadu.